Olá, crianças! Eu sou a tia Patrícia e na aula de hoje vocês irão aprender sobre conceitos antes e depois. Você sabe o que significa antes e depois? Antes é algo que acontece primeiro, bem no início. Depois é algo que acontece em seguida, posteriormente. Para você compreender melhor sobre o que é antes e depois, eu vou lhe dar alguns exemplos. Vamos ver? Aqui eu tenho um pintinho, mas antes dele ser um pintinho, ele primeiro era um ovo. Esse ovo primeiro foi chocado e depois nasceu um pintinho. Então, primeiro vem o ovo e depois o pintinho. Aqui eu tenho um girassol, mas antes de virar uma flor, ele era uma semente. Então, primeiro vem a semente do girassol, que será plantada, ela vai germinar, ela vai crescer e depois que vai virar uma flor, que é o girassol. Então, antes vem a semente e depois o girassol. Aqui nós temos uma linda borboleta, mas antes dela ser uma borboleta, ela primeiro era uma lagarta. A lagarta, depois a borboleta. Essa lagarta primeiro vai entrar no casulo e depois se transformar em uma linda borboleta. Então, primeiro vem a lagarta, depois a borboleta. Aqui nós temos um balão. Mas antes que esse balão fosse cheio, ele primeiro era vazio. Então, primeiro eu tenho um balão vazio e depois um balão cheio. Então, antes o balão era vazio e depois o balão ficou cheio. Então, antes vazio e depois um balão cheio. Aqui eu tenho um balde de pipoca. Mas antes que essa pipoca ficasse assim, ela estava assim. Então, primeiro eu tenho o milho da pipoca, que a mamãe vai colocar na panela junto com o óleo. Ela vai estourar e vai virar uma pipoca. Então, antes vem o milho e depois que a mamãe prepara esse milho, ele vira uma pipoca. Então, antes o milho e depois a pipoca. Agora, crianças, eu tenho aqui uma casa, mas antes que se transformasse assim em uma casa, primeiro tinha a matéria-prima, que era o tijolo. Então, primeiro tinha os tijolos e depois que os pedreiros foram levantando tijolos por tijolos, virou uma casa. Então, antes os tijolos e depois se transformou em uma casa. Compreenderam, crianças, o que vem antes e o que vem depois? Assim também nós temos outros exemplos no nosso dia a dia. Por exemplo, antes de dormir, eu preciso escovar os dentes, não é mesmo? Então, escovar os dentes vem antes e dormir vem depois. Também podemos usar isso no nosso dia a dia com as quantidades, com os números. Por exemplo, antes do número 2 vem o número 1. Então, primeiro, antes o número 1 e depois o número 2. Agora, eu vou propor um desafio para você fazer na sua casa. Você vai fazer um desenho contando uma situação que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Você pode usar o que você quiser. Também você pode estar colando imagens do que vem antes e o que vem depois. Eu vou gostar muito de saber se você aprendeu o conceito certinho. Tchau, crianças, um beijo e até a nossa próxima aula!